Glória a Deus. Vem para cá, servo de Deus. Deus te abençoe. Homem de Deus, Deus te abençoe. Não deixa o presbítero João orar só não, viu, irmão? Eu chamei ele para orar, que é para ele dirigir a oração, mas não é para ele ficar sozinho orando, não. Você vai orar também. Você vai abençoar a vida do pastor Tiago. E como igreja ousada que somos, o que é que você vai fazer? O que é que você vai orar? O que é que você vai dizer? Você vai dizer: Deus, usa o pastor Tiago para falar comigo. Muito mais do que da última vez. E para falar não o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir. Você tem coragem para isso? Então se prepara. A paz do Senhor, igrejas. Comemos bastante peixe, agora vamos alimentar do pão, que é o mais importante nesta noite. Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Mais uma vez te damos graças, Senhor, por estarmos na tua presença, pela vida desta igreja, pela vida do teu filho que mais uma vez vai ministrar a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, amigo, companheiro e colega, adjunto, dono das nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta noite. Papai, mais uma vez, manifeste a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu quero externar a Deus a gratidão e o privilégio de pela primeira vez assumir essa tribuna para servi-los com a palavra. Eu quero agradecer a Deus com toda a força do meu coração pela vida do pastor Arlindo, pastora Roberta, e agradecendo vocês, eu agradeço também o corpo ministerial desta casa. Obrigado por nos confiar este púlpito, este altar. E eu acho que eu lhe conheço mais por adjetivos do que pessoalmente por causa do Davidson, né? Ele sempre diz: eu tenho um pastor homem de Deus, pregador de Bíblia, pregador da palavra, ensinador do Evangelho. Isso alegra muito ao coração, porque nós sabemos que ele veio do Brasil, mas continua sendo alimentado pela palavra, pela sua responsabilidade com o Evangelho. Deus abençoe muito, Senhor, essa casa continue crescendo, prosperando, e para que o nome do Senhor continue sendo nela glorificado. Agradeço ao Davidson, mais a sua família, por nos receber por estes dias, está me aturando na casa deles, né? Mas está sendo bom, toda a família são pessoas maravilhosas, que a gente conhece Deus do Brasil, e Deus me deu a honra, né? Lá no Brasil, de estar com eles agora aqui na América. Que Deus possa abençoar muito todos os irmãos, a minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Amém? Vigília não é para qualquer um, meu irmão. Não é. Vigília é para quem quer sair do raso e ir para algo mais profundo. Né? Então você não pode desperdiçar um minuto da sua vida aqui. Amém? Não é um encontro, não é uma passagem simplesmente, não é uma agenda que você marca. É algo muito sério. Tá bom? Então, por gentileza, você que tem sua Bíblia, pegue ela, por favor. Eu quero agradecer ao pastor, onde nós estaremos ministrando amanhã. Começa o seu evento lá. Ele já está aqui conosco. Que Deus possa abençoar a vida dele, da igreja, desse ministério também. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós iremos tomar como base para o corpo sermonário a partir do versículo de número 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do versículo de número 4. E você também vai abrir a tua Bíblia no capítulo de número 2. Nós iremos ler no capítulo 2 os versos de número 2 na sequência. E você também vai deixar aberto para lermos do capítulo 2, o versículo 42 também. Quantos entenderam, diga graças a Deus. Diz assim o texto, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo de número 7.
E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Capítulo de número 2, versículo 2 diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa, ou encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre ele, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Capítulo de número 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: aguardando a promessa, vivendo a promessa e pós-promessa. Pode tomar o teu assento. Se alguém começar a cochilar do teu lado, pode dar nele um cutucão aí, diga que é lugar de alimentar. Não deixa ele dormir aí, amém? O livro de Atos dos Apóstolos provavelmente foi escrito nos meados do ano 63 depois de Cristo. Bem verdade é que, mesmo nós sabemos quem é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, até hoje nenhum pensador da Bíblia, ou um biblista, um rabino, ainda que seja fiel às Escrituras, sabe nos dizer de onde é que foi escrito o livro de Atos. Mas nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por alguém que deixou dois documentos importantíssimos para o seu tempo e também para a era da igreja, que é o próprio Lucas. O primeiro documento é o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O segundo documento é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos bem que Lucas, na sua formação, ele é formado na medicina, mas na sua inspiração, o Espírito Santo deu a ele a sensibilidade na caneta para escrever. E nós entendemos que quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, é interessante, porque Lucas escreve o Atos dos Apóstolos de uma maneira tão diferenciada, porque para mim o livro de Atos do Novo Testamento é um dos livros mais organizados e de fácil compreensão. Exatamente pelo fato do livro de Atos dos Apóstolos não ser escrito aleatoriamente. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, direcionado a um homem por nome de Teófilo. No capítulo 1, você vai perceber que Lucas está escrevendo o livro de Atos, direcionando a ele quando ele disse: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou não só fazer, mas ensinar, até os dias em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E nós queremos entender que se de fato Lucas escreve o livro de Atos direcionado a este homem por nome de Teófilo, fica no ar em nós queremos saber quem foi Teófilo. E também não há uma definição direta, porque alguns dizem que Teófilo provavelmente foi um primo de Lucas, que Lucas está evangelizando a ele através dessa escrita sobre a pessoa de Cristo e dos apóstolos, para que o mesmo tenha a primeira experiência de que como os apóstolos viveram uma vida cheia do Espírito Santo, tanto que ele começa narrando, ele começa falando da subida do Senhor Jesus e também tratando da descida do Espírito Santo. Ele quer que o seu primo receba e tenha experiência acerca da pessoa do Espírito Santo. Outros dizem que este homem, por nome de Teófilo, poderia ter sido alguém importante na corte de Roma. Obviamente, alguns dizem que ele poderia até ter sido evangelizado por Paulo, enquanto Paulo estava preso em Roma, e o mesmo interessou pelo evangelho que Paulo pregava. Porém, como Lucas caminhava com Paulo, Paulo incumbiu de Lucas escrever tudo acerca de Cristo e dos apóstolos e direcionar este homem por nome de Teófilo para que o mesmo, pelo seu poderio financeiro, passasse essa documentação ou tornasse isso público a todos aqueles que se interessassem em conhecer a Cristo e em conhecer o Espírito Santo.
Outros dizem que também esse homem poderia ser apenas, ou esse nome Teófilo poderia ser um personagem fictício da mente de Lucas, exatamente pelo significado do nome Teófilo. Porque Teófilo no original significa amigo de Deus, ou Deus é o meu amigo, ou amado de Deus. Era como se Lucas estivesse escrevendo para os tempos que se chegam. Era como se ele estivesse dizendo que todo aquele que recebesse o poder do Evangelho, recebesse o Espírito Santo, confessasse a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele se tornaria um amigo ou um amado de Deus pelo Evangelho que ele propõe escrever, ou por este documento do livro de Atos dos Apóstolos. Se tal verdade é, eu estou feliz, porque se você está aqui hoje, é porque o Evangelho te alcançou e você é um Teófilo, você é um amado e um amigo de Deus. Você vai perceber comigo que quando nós entendemos que o livro de Atos dos Apóstolos não é escrito aleatoriamente, mas ele é escrito direcionado a uma pessoa, direcionado a este homem por nome de Teófilo, se você fazer entender dentro do texto uma perícope simples, ou fazer aqui uma visão mais ampla da organização do livro de Atos, você vai perceber que o livro de Atos ele foi escrito em 5 partes. A primeira parte do livro de Atos, Lucas direcionando a Teófilo, ela foi dividida para tratar primeiramente do ministério de Jesus Cristo pós-ressurreição. A segunda parte do livro de Atos vai tratar da ascensão do Senhor Jesus. A terceira parte do livro de Atos dos Apóstolos vai tratar da descida do Espírito Santo e também dos atos do Espírito Santo. A quarta parte do livro de Atos dos Apóstolos vai tratar da divulgação do Evangelho, tanto na Ásia como na Europa, na África e também em toda a Jerusalém. A quinta parte do livro de Atos dos Apóstolos vai tratar exatamente e vai falar dos primeiros apóstolos e também dos primeiros missionários, aqueles que decidiram doar e entregar a sua vida em prol do reino, em prol do Evangelho, em prol da palavra do Senhor. E você vai perceber que é dentro desse escopo que nós vamos perceber que na leitura que nós fizemos, mesmo que seja um livro que de fato alguém entenda que são uma escrita direcionada a este homem por nome de Teófilo, tudo que está contido aqui pode ser pregado e vivido para nós no contexto atual e neste momento agora, aonde nós estamos. E você vai perceber que Lucas, quando está escrevendo o capítulo 1, a partir do versículo de número 4, ele está deixando registrado aqui os últimos conselhos do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, no Monte da Oliveira. Antes dele se tornar assunto aos céus, ele decidiu aconselhar os seus discípulos para uma promessa. E os irmãos perceberam que na leitura que nós fizemos, esta promessa que o Senhor Jesus fala é a pessoa do Espírito Santo. O Senhor quer que os discípulos recebam o Espírito Santo. Jesus quer que os discípulos vivam uma vida cheia do Espírito Santo. O Senhor quer que os discípulos tenham uma vida de experiência cotidiana com o Espírito Santo. E para isso o Senhor vai dar a eles simples, pelo menos 4 conselhos simples, para que se eles quiserem receber esta promessa do Pai, eles devem acatar, eles devem obedecer, eles devem estar posicionados no foco, sem toscanejar. E é nesta noite que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com muita simplicidade dentro do meu coração, pelo menos esses 4 conselhos que o Senhor Jesus Cristo passou para os discípulos para que eles vivam uma vida cheia do Espírito Santo. Porque na realidade nunca se houve um tempo que a igreja precisou de viver uma vida banhada, encharcada, tomada, cheia, alagada da presença do Espírito Santo. Nunca se houve um período na face da terra que nós devemos buscar o Espírito Santo com tanto afinco, com quanta garra. Até porque muitos de nós esquecemos que o Espírito Santo está intrinsecamente envolvido na nossa vida cotidiana se nós somos um cristão autêntico. Até porque nós entendemos que esta era a era da manifestação e da sua revelação. E você vai perceber que o Senhor Jesus quer que os discípulos vivam esta verdade, quer que os discípulos vivam esta realidade. E os irmãos vão perceber que o primeiro conselho do Senhor Jesus para que eles vivam uma vida cheia do Espírito Santo é essa: não saiam de Jerusalém.
Aqui está o primeiro conselho do Senhor Jesus para eles, e parece muito simples, mas simples com uma profundidade. Porque quando o Senhor fala com eles, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, o Senhor está utilizando dessa expressão em pelo menos 3 sentidos. Quando o Senhor fala com eles, não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, percebe-se que em primeiro ponto, o Senhor está dando para eles um endereço aonde a promessa vai realizar, aonde a promessa vai manifestar. E dentro de um conceito, na cultura ou na visão judaica, o conceito de promessa está relacionado com uma bênção. E os judeus, eles não relacionam bênção, talvez como nós relacionamos. Toda vez que se fala com o judeu sobre uma bênção de Deus, uma bênção do Pai, ele vai relacionar esta bênção ou ao pai Abraão, ou vai relacionar esta bênção a Deuteronômio 28. Lembra? O Senhor falou com Abraão: Abraão, aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Aonde tu colocar as plantas dos teus pés, ali eu te darei por herança, e as suas bênçãos serão como as estrelas dos céus. Observe bem que esta bênção de Abraão se estende a todos quantos de fato são filhos de Abraão, tanto por doação ou pela aliança ou pela genealogia de Abraão. Os irmãos vão perceber comigo que quando os judeus entendem acerca de bênção, também eles estão ligados e focados no que diz Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor, quanto àquele que observa o seu mandamento, observa a sua lei, as bênçãos do Senhor irá o alcançar, e alcançar aqui fala de quem está andando e alguém vindo atrás. Então entenda que quando o Senhor fala que ficai-vos em Jerusalém, automaticamente a mente deles estão ligada em Abraão e em Deuteronômio 28, entendendo que as bênçãos do Senhor vai alcançar a eles. Mas os irmãos parou para perceber que nesse contexto aqui o Senhor está dizendo para eles, porque na visão deles, eles poderiam estar em qualquer lugar acerca de bênção, eles poderiam mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de país, que se Deus proferir uma bênção sobre eles, esta bênção vai correr atrás deles, vai atrás deles. Mas os irmãos vão perceber que nesse contexto o Senhor está falando com eles: ficai-vos em Jerusalém. Por quê? Porque o Senhor está dizendo para eles: olha, esta bênção ou esta promessa, ela não vai correr atrás de vocês. Se vocês irem para Samaria, ela não vai ir atrás de vocês. Se você ir para os confins, ela não vai ir atrás de vocês. Se vocês irem para a Judéia, elas não vão ir atrás de vocês. Ele está dizendo: fica em Jerusalém, porque vai ser lá que esta bênção, que esta promessa vai se revelar, que esta promessa vai manifestar. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que para receber a promessa do Pai havia um endereço determinado. Quando o Senhor fala em segunda visão aqui, no segundo entendimento, ficai-vos em Jerusalém, o Senhor está tratando de resistência, pois a expressão ficar aqui no original é resistir, é permanecer. O Senhor está dizendo: ficai-vos em Jerusalém até que do alto recebam uma promessa. Ele não intitulou dia, data, hora, que a promessa do Pai iria se revelar, que a promessa do Pai iria se manifestar. Ele não deu um momento, ele não deu a hora, ele não deu o dia, ele não deu a data. Ele disse: ficai-vos em Jerusalém. Ele está dizendo: resistam em Jerusalém, resistam na oração, resistam na pregação, resistam na adoração, fique lá em Jerusalém, não saia, permaneça no ambiente. Era como se o Senhor estivesse dizendo: é 500 crentes dentro de um ambiente orando, é 500 crentes dentro de um ambiente buscando. O ambiente vai ficar quente pelo calor do corpo, um próximo do outro, mas resista, não saia, permaneça. Era como se o Senhor estivesse dizendo: alguém vai bater na porta, alguém vai tentar interromper a reunião, chamando você para algo que é pormenor, não vai, permaneça, fica. Era como se o Senhor estivesse falando para eles: olha, pode vir o inverno, a primavera, o outono, o verão, não saiam, permaneçam, ficam em Jerusalém. O Senhor está falando com eles que esta promessa não viria sobre eles de qualquer maneira. Havia que de fato eles deveriam permanecer. E permanecer aqui está no campo da renúncia. E permanecer aqui está no campo da resistência. O Senhor está dizendo: vocês vão ter que renunciar o comodismo, renunciar à vontade própria, renunciar o convite para qualquer outra coisa que tire vocês do foco. Permaneçam para vocês receberem a promessa do Pai.
É como se ele estivesse dizendo: se vocês quiserem viver uma vida cheia do Espírito Santo, vocês vão ter que resistir até o final, permanecer até o final. Porque eu não consigo entender como alguém pode abrir a boca e falar que é uma pessoa que vive uma experiência com o Espírito Santo, ou tem uma vida cheia do Espírito Santo, se ele não tem propósito de renúncia, de permanência e de firmeza. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo é necessário você renunciar. Ninguém recebe o Espírito Santo ou tem experiências com o Espírito Santo sentado no sofá comendo pizza e tomando Coca-Cola e vendo o lançamento do filme. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo é necessário resistir, é necessário permanecer. E eu gosto desta parte porque algo me chama muito a atenção, porque a terceira visão, de quando o Senhor fala com eles: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai. A linguagem do Senhor aqui também está dentro de um contexto geográfico. Dentro de um contexto geográfico, por quê? Porque aqui está se aproximando a festa do Pentecostes. E a festa do Pentecostes não era admirada ou participada apenas pelos judeus. Pessoas vinham de várias partes do mundo para poder participar da festa. Alguns eram simpatizantes, adeptos à festa. Outros eram judeus prosélitos que vinham para participar da festa. E havia os judeus ali, ortodoxos, que participavam da festa. Mas nesse período de tempo, muitos tiravam a proveito para poder levantar uma grana, levantar um dinheiro, ganhar uma dracma, de dracma, um denário. E havia nesse período de tempo, alguns pensadores dizem que provavelmente nesse período de tempo, havia 3 vias separadas em Jerusalém, chamada de Jerusalém Central, Meridional e Semi-Meridional. Na Jerusalém Central ficava aonde o templo de Jerusalém estava. Na Jerusalém semi-meridional, e aonde ficavam as pessoas que colocavam as suas bancas para vender os seus cordeiros, as suas rolinhas, para poder vender os seus azulejos, os seus vasos, as suas mirras e as suas especiarias. Na Jerusalém meridional ficava como se fosse um consulado onde se tratava tudo concernente a Roma. Mas na central ficava aonde o templo estava, foi construído e foi levantado. Obviamente, no contexto geográfico, quando o Senhor fala com eles: ficai-vos em Jerusalém, o Senhor está apontando eles para ficar na Jerusalém central. Porque na Jerusalém Central era onde eles iriam buscar a presença do Senhor. Porque o ambiente estava propício, o ambiente estava preparado para isso. O Senhor está dizendo: a minha promessa não vai descer na esquerda. A minha promessa não vai descer na direita, mas a minha promessa vai descer no centro, onde o ambiente está sendo preparado para a manifestação da minha glória. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando aqui? Há uma centralidade do ambiente para eles receberem a promessa do Pai. É interessante porque é como se o Senhor estivesse dizendo para eles: olha, se vocês no dia que a promessa for revelada, manifestada, estiverem na direita, na Jerusalém semi-meridional, vocês vão perder esta promessa. Se vocês estiverem na meridional, vão perder essas promessas. Por quê? Porque na Jerusalém meridional irão estar se cuidando e se tratando das coisas terrenas, das coisas terrestres. Na semi-meridional também irão estar se tratando e cuidando das coisas terrenas. Mas na Jerusalém Central estarão aqueles que querem viver uma vida cheia do poder do meu Espírito. Aqueles que querem uma experiência profunda com Deus. Deixa eu dizer algo de Deus para a tua vida nesta noite, porque talvez você está aqui hoje à busca de uma experiência mais profunda com Deus. Quem sabe estou falando para alguém aqui, que talvez lá no Brasil ou aqui mesmo, alguém apontou o dedo para você, estendeu a mão sobre a tua cabeça e falou que você viveria um tempo da tua vida com uma experiência muito profunda da parte de Deus. Talvez alguém falou que você receberia dons espirituais, tanto para a edificação da obra de Deus, mas também para que o nome de Deus em tua vida seja glorificado. Talvez alguém profetizou que você receberia dons de línguas variadas, de interpretação, de maravilha, de cura. Talvez alguém falou que o Espírito Santo te usaria na ciência da palavra, na graça do louvor e também da adoração. E talvez isso ainda não aconteceu na sua vida. E talvez você dizendo: pastor Tiago, você está falando para mim, porque alguém um dia profetizou para mim. Eu estou aguardando acontecer na minha vida este algo profundo, este sobrenatural, este algo novo, porque ainda não aconteceu. E talvez você está dizendo: será que o profeta não errou, o irmão não errou? Será que não era o irmão que estava do meu lado e ele que entregou para mim? Deus não erra, irmão. Se é Deus, ele não erra o endereço.
E também não entendo, eu não consigo entender como alguém tem coragem de dizer que Deus tarda, mas não falha, porque isso é uma heresia. Deus não tarda e nem falha, Ele chega na hora certa e também chega no tempo certo. Então, se Deus falou algo concernente a uma promessa de uma vida espiritual autêntica, de experiências profundas de Deus, dele com você, então por que é que não se cumpriu ainda? Será que Deus errou? Será que Deus está atrasado? Será que Deus falhou? Será que Deus mentiu? Deus não mente. Ele não atrasa, Ele não falha. O problema está em qual ambiente nós estamos. A verdade é porque talvez Deus tinha marcado uma data específica para poder revelar em você aquilo que Ele quer fazer através da tua vida e você não estava no ambiente. Talvez seria um dia em que poucos gostam de participar, o culto de oração, onde poucos gostam de estar. Talvez seria naquele dia que o Espírito Santo ia se revelar na tua vida e coisas profundas iriam se manifestar. Mas talvez nesse dia você decidiu ficar em casa porque disse que trabalhou demais, ou então porque estava saindo o lançamento de um filme e você não queria perder. Talvez seria num culto de escola bíblica dominical que poucos querem estar para poder aprender. Aí o Espírito Santo diz: vou pegar ela naquele dia, eu vou pegar ele naquele dia e vou encher do meu poder, vou dar uma experiência profunda. Mas quando ele veio, você não estava, você estava na Jerusalém meridional cuidando das coisas terrenas. Talvez seria naquele culto de ensinamento também que poucos gostam de participar, que o Espírito Santo iria tomar a tua vida, ia revelar algo profundo em você, e você iria viver uma experiência tremenda e tamanha com Ele. Mas o Espírito Santo estava para manifestar, mas você não estava no ambiente. Você estava cuidando das coisas meridionais ou das coisas semi-meridionais. Mas escuta o que Deus está falando esta noite com você aqui. Se tem uma data marcada para que Deus possa fazer algo na tua vida, eu acredito que esta noite pode ser esta data. Porque quando eu olho para você, eu não estou vendo ninguém aqui na Jerusalém meridional ou na Jerusalém semi-meridional. Porque ninguém veio aqui para poder falar do filme que foi lançado, da novela que saiu. Ninguém veio falar aqui da moda nova, do corte de cabelo, do estilo de roupa. Nós não viemos aqui porque isso aqui não é passarela, não é shopping, não é salão de beleza. Nós viemos aqui porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós estamos aqui porque nós queremos uma experiência profunda com Deus. Nós não viemos aqui porque o colega vai vir, a colega veio. Eu vou lá porque eu vou ver o fulano, eu vou ver o Bertano. Eu vou lá porque o pastor Arlindo, a pastora Roberto precisa de me ver no culto para depois eles falarem que eu não participei. Não, se você veio aqui, se trabalhou o dia inteiro, se você está aqui, é porque você acredita que o Espírito Santo pode fazer algo na tua vida que você ainda não viveu, que você ainda não sentiu. Então, em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está em evidência. A promessa ainda está em ascensão. Esta noite pode ser a noite que o Espírito Santo te levanta para experiências profundas. Esta noite pode ser a noite que o Espírito Santo marca a tua vida para ser um crente mais autêntico na presença dele. Esta noite pode ser a noite que o Espírito Santo arranca você do comodismo para você viver o mais de Deus na tua vida. Esta noite, esta madrugada, eu creio que o Espírito Santo, ele ainda realiza promessas cumpridas ou ditas ou pregadas pelo Pai. É interessante entender que nós olhamos para o texto e nós vamos entender que a primeira verdade que nós temos que aprender aqui, ficar em Jerusalém é entender, existe um ambiente propício. Segundo, ficar em Jerusalém é um endereço. Terceiro, ficar em Jerusalém, centralidade. E você vai perceber comigo, em segundo lugar, o segundo conselho de Jesus Cristo para os seus discípulos é: não fique presos no batismo de João. Vou repetir. O segundo conselho de Jesus para os seus discípulos é: não fiquem presos no batismo de João. Avance mais um pouco. Vão um pouco mais além. Está no texto, tá, porque eu só sei pregar a Bíblia. Se for esperar movimento, não vai sair nada. Palavra. Observe bem comigo aqui que o Senhor fala assim para eles: olha, na verdade João vos batizou com água. João batiza com água. Mas vocês receberão o
Espírito Santo. Vocês serão batizados com Espírito Santo. O que é que o Senhor está querendo falar para os discípulos? Ele não está anulando o batismo de João. O Senhor está dizendo para os discípulos: eu não quero que vocês fiquem apenas no batismo de João, porque nem eu quis ficar detido no batismo de João. Eu fui mais um pouco além. Eu quero que vocês recebam e vivam uma vida cheia do Espírito Santo. Por que, pastor Tiago? Entende isso aqui, não é anular o batismo de João, porque o batismo de João traz para nós a característica, a identidade de uma nova vida, uma nova postura, uma nova mulher, um novo homem. O batismo de João está tratando acerca da nossa pessoa, do sepultamento do velho Adão, para que o segundo Adão perfeito em nós impera, viva e permaneça. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o texto e quando o Senhor está incentivando os discípulos a não ficarem presos no batismo de João, é porque ele está dizendo: o batismo de João é coisa da terra, e tudo que é terreno passa, no céu não haverá batismo. Tudo que é terreno passa, tudo que é terreno é limitado, mas tudo que é divino, oh glória, não tem limite. Tudo que é divino vai mais além. Você está entendendo o que é que o texto está falando para nós? Nem Jesus, sendo Deus, quis ficar no batismo só de João. Ele foi um pouco mais além, porque quando ele fala para os discípulos: olha, vocês vão receber o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, o Senhor está querendo dizer para os discípulos: vocês vão receber o que somente eu recebi até agora, e que ninguém no batismo de João recebeu. Quando você abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 11 na sequência, lembra, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus foi ter para ser batizado por João Batista. Assim que Jesus chegou a João, o João Batista falou com ele: Senhor, não careça de eu te batizar, é eu que tenho que ser batizado por ti. Aí o Senhor disse: não, João, eu tenho que te batizar para que se cumpra a promessa, para que se cumpra a verdade, para que se cumpra os efeitos da característica daquilo que eu vim fazer. A justiça tem que ser cumprida, João. Ok, se é para a justiça ser cumprida, então eu te batizo. Quando o Senhor Jesus é batizado por João e que ele sai das águas, algo inédito acontece no batismo de Jesus por João, que nunca aconteceu antes. Porque os irmãos sabem melhor do que eu que João Batista batizava corriqueiramente nas margens do Jordão. Tem gente que pensa que João Batista tinha uma igreja minguada nas margens. Você está enganado. João Batista não apenas pregava e depois as pessoas iam embora e não voltavam mais. João Batista tinha discípulos. A mensagem de João Batista era uma mensagem contínua. Você está enganado se João Batista tinha só apenas aquela mensagem: raça de víboras, o machado está sobre a raiz. Não, senhora. João Batista pregava, e alguns pensadores dizem que provavelmente João Batista pregava uma mensagem dura, mas a mensagem de confronto com alguém trazia a ela a realidade do que ela estava vivendo, e essa pessoa dizia: pode me batizar, João, me batize, porque a sua mensagem é dura, mas ela está dizendo a realidade do que eu estou vivendo. Eu quero transformação, eu quero arrependimento, eu quero mudança de vida. Aí João ia lá e batizava essa pessoa, e alguns pensadores diziam que provavelmente João batizava 7 pessoas por dia. Então soma 7 vezes 30 e você vai ver o número de crentes que João tinha nas margens do Jordão. No dia do batismo de Jesus Cristo, havia testemunhas lá nas margens do Jordão. Havia uma igreja lá observando João Batista batizar Jesus. E quando João Batista batiza Jesus, algo vai acontecer no ministério, ou algo vai acontecer na vida de Jesus, no batismo de Jesus, que nunca aconteceu no batismo de João. Assim que ele sai das águas, a Bíblia Sagrada diz que 3 coisas inéditas acontecem. Primeiro, a Bíblia diz que os céus rasgam no meio, na hora. Segundo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea de uma pomba. Terceiro, uma voz no alto brada dizendo: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Observe bem, segura isso aqui para você entender. Observe que primeiramente o Senhor respeitou o batismo que João pregava. Ele passou pelas águas, mas ele está dizendo: João, eu estou passando pelas águas, mas o meu Pai que está no céu não quer apenas que eu fique na experiência do batismo seu, João, do batismo que você prega e apregoa, que é o certo, é o batismo da transformação do velho homem para o novo homem. Mas o Pai quer que eu vou mais além, tanto que o Pai abriu o céu e mandou o Espírito Santo sobre mim. Aqui
aquilo ali ainda não tinha acontecido no batismo de João. É a primeira vez que alguém está sendo batizado e recebe o Espírito Santo logo na sequência, o primeiro batismo das águas e depois vem o Espírito Santo. Nem Jesus, sendo Deus, quis ficar apenas no batismo de João. Ele avançou um pouco mais, ele foi um pouco mais além. E é interessante porque eu entendo comigo que na hora que Jesus sai das águas e que esses três fenômenos acontecem, provando a Trindade, você vai perceber que provavelmente quando você faz uma perícope comportamental ou sentimental do texto, você percebe que alguém está perguntando, um perguntando para o outro ciclano: quando eu passei pelas águas, você viu um estrondo no céu como você viu quando Jesus saiu das águas? Você viu uma luz luminosa descer sobre a minha cabeça quando eu saí das águas? Eu não vi não, fulano, eu só vi o seu corpo molhado e você chorando porque estava arrependido. Você viu uma voz dizendo: eis aí meu filho amado, a quem eu me comprazo? Eu também não ouvi não. Você viu quando Jesus saiu das águas, três fenômenos aconteceu: o céu se abriu, aleluia, o Espírito desceu sobre ele e uma voz bradou. Você está entendendo o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo para os discípulos: eu vou dar para vocês o que eu estou enviando para vocês. Não é algo costumeiro, porque o batismo de João, ainda que tratava do arrependimento, era algo costumeiro. Passava-se pelas águas, o tratamento da palavra rígida, dura, arrependido, mas o máximo que se acontecia depois do arrependimento, depois do banho nas águas, é sair de lá molhado. Não se abria o céu, o Espírito Santo não tinha descido. Aí o Senhor está dizendo: eu quero que vocês não fiquem apenas no batismo de João, não se acostumem apenas com o batismo de João. Eu quero que vocês recebam o Espírito Santo. Era como se o Senhor estivesse dizendo para eles: no batismo de João, as águas ainda continuam nos pés, mas no batismo com o Espírito Santo, as águas vão subir para os tornozelos. No batismo de João, as águas ainda estão nos pés, mas no batismo com o Espírito Santo, elas sobem para os joelhos. No batismo de João, as águas ainda estão nos pés, mas no batismo com o Espírito Santo, elas sobem para a cintura. No batismo de João, as águas estão nos pés, mas no batismo com o Espírito Santo, vocês vão mergulhar no oceano da experiência profunda e transcendente do Espírito Santo. Você está entendendo o que é que Deus está falando com você? Eu me preocupo com crentes que se tornam religiosos dentro da igreja, porque existem pessoas que eles nunca quiseram buscar uma profundidade com o Espírito Santo. Para ele, o batismo pelas águas é um troféu. Pegar uma carteirinha de membro e fazer parte de uma igreja já é um troféu. Alguns dizem: eu não preciso de mais algo além disso, porque eu já tenho 10 anos de crente, eu já tenho 15 anos de crente, eu já tenho 20 anos de crente. É por isso que você vive uma vida morta, por isso que você vegeta nos cultos que você participa. Você veio aqui e eu assisti algumas mensagens do pastor Arlindo. Eu aqui não estou querendo aqui jogar confete, mas eu vi mensagens cristocêntricas, mensagens bibliocêntricas e feitas e pregadas com muito penhor. Aí tem gente que ouve uma palavra dessa, ouve uma mensagem dessa, ele entra na igreja, era como se fosse só mais um encontro de irmãos. Ele sai do culto e você fala com ele: e aí, irmão, qual foi o teu sentimento nesse culto? Ah, para mim é só mais um culto que o pastor pregou, é só mais uma manhã que aconteceu. Você olha na cara dele, olha na face dele, você vê que ele não tem uma experiência profunda com o Espírito Santo, que ele abre só Bíblia aqui na igreja, que ele só cultua aqui na igreja, que ele dobra joelho para orar somente dentro da igreja. Porque quem de fato tem uma vida autêntica com o Espírito Santo, ele vive algo novo todos os dias da tua vida. O culto dele não é só aqui dentro desse ambiente fechado. Ele tem um culto devocional, ele tem um tempo de leitura bíblica, ele tem um tempo de oração com Deus. Ele é piedoso com a esposa, a esposa é piedosa com o marido. Eles sabem cuidar bem dos seus filhos, direcionar os seus filhos. Olha aqui comigo, entenda o que Deus está falando aqui. O Senhor está dizendo: qual é o teu nível de relacionamento do pós-batismo de João com ele? Vou repetir: qual que é o teu nível de relacionamento pós-batismo de João com ele? O Senhor está dizendo: sai dessa religiosidade, porque
Porque o batismo em águas não tem o poder de salvar ninguém. Vou repetir. O batismo em água não salva ninguém. O batismo em águas é você dizendo para o mundo: eu mudei. Eu agora sou uma nova criatura. Mas é necessário um processo de regeneração em busca até a trombeta tocar. Você tem que ter sede. Você tem que buscar, não é um dia, 2 dias. Tem que ser cotidiano. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite com você? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você? Eu fui batizado com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu me entendi. Olha aqui para mim, adolescentes. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos de idade. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu nasci num berço de pai e mãe. Meu pai é pastor. A minha mãe é mulher de círculo de oração. Com 9 anos de idade, entre meus 8 e 9, eu levantei a minha mão para aceitar Jesus. Porque filho de peixe nasce peixe. Filho de baleia nasce baleia, mas filho de crente não nasce crente, está entendendo? Com 9 anos eu levantei a minha mão e confessei Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo me batizou naquele dia no culto. Eu me lembro que aquilo foi tão espetacular que eu passei um dia e uma noite falando em mistério. É uma experiência que eu não conseguia. Eu tentava falar o português, mas o português não saía. Era período na escolinha de quase final de ano e não podia faltar. Minha mãe me mandou para a escola, eu tentei me controlar. E eu sentado lá, as lágrimas não paravam de escorrer. A minha professora toda hora olhava para mim. Teve uma hora que eu tentava falar, mas só saía lá com línguas estranhas. Eles correram lá para casa e perguntaram o que é que está acontecendo com esse menino. E logo disseram assim: isso aí você não vai entender, não é questão de doença, de médico, isso é coisa do céu, é coisa de experiência com Deus. Eu lhe garanto que depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida com Deus nunca mais foi a mesma. Todos os dias, eu completei em janeiro 20 anos pastoreando e pregando este evangelho. Deixa eu dizer algo para você aqui. A minha vida nunca mais foi a mesma. Toda vez que o Senhor olhou para o meu altar, tinha sacrifício e o fogo estava aceso. Todo dia vivia algo profundo com Deus. Eu cheguei em momentos na minha vida de querer forçar as pessoas a sentir o que eu sentia, de tão maravilhoso que era, de tão profundo, de tão tremendo, e foge do raciocínio terreno, foge do raciocínio humano. Me dava fome, sede de orar, sede de ler Bíblia. E é interessante porque quando eu ouvi um pastor dizendo que quando você está no primeiro amor, tem que tomar cuidado de passar de um extremo para o outro, de ser um crente cheio de experiência, autêntico no poder de Deus, e se tornar depois um religioso, se tornar alguém que acha que não precisa mais de tanta instrução, de joelho dobrado, de busca com o Espírito Santo, mas só de estar ali na igreja, de entregar o diziminho, de entregar a ofertinha, já está bom demais. Mas viver uma vida cheia do Espírito Santo vai muito mais além do que isso. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é viver novidade todos os dias. Pastor Tiago, me explica, porque na sua linguagem não está dando. Eu vou te explicar na linguagem bíblica o que é viver uma vida cheia do Espírito Santo, o que é viver uma novidade, na verdade, do Espírito Santo todo dia na sua vida. Viver uma vida de novidade com o Espírito Santo, então significa que é sair do costumeiro e viver algo diferente, viver algo novo todo dia. Por exemplo, o que é comum e o que é cotidiano, o que é comum e o que é natural. Vamos dizer na visão lá do Antigo Testamento até o Novo, para você entender. Comum e natural era Faraó olhar para o rio Nilo e ver o rio Nilo subir e descer de nível, porque isso era comum. Agora, algo inédito e novo é ele olhar para o Mar Vermelho e ver o Mar Vermelho se abrir pelo sopro da narina de Deus. Comum e natural era Moisés subir no Horebe e ele contemplar a sarça pegando fogo. O problema é que quando o calor acende a sarça, o fogo destrói a sarça e o fogo apaga. Agora, inédito é ele olhar para uma sarça, o fogo queima nela e ela não se destrói. Ela não se destrói e o fogo continua acesa. E de dentro do fogo sai uma voz dizendo: R-E, Axé, R-E, eu sou o que sou. Aleluia, vai, porque eu sou o que sou. Comum e natural, comum e normal é uma senhora de 90 anos pedir ajuda para caminhar, porque a idade avançou. Talvez o corpo ou os ossos não conseguem suportar mais o peso da massa muscular. Agora, inédito é uma velhinha de 90 anos colocar a mão na cintura e dizer:
Chama o parteiro porque o sorriso vai nascer. Chama o parteiro porque o Isaac está vindo aí. Comum e natural é alguém pegar, irmão, uma metralhadora e conseguir parar muita gente, porque a metralhadora dispara muitas balas de uma vez só. Agora inédito é um homem só pegar uma queixada de jumento e derrubar 1000 pelo poder do Espírito Santo. Comum e natural é você pegar um barco e atravessar de um lado para o outro com o remo ou com a força do motor. Agora inédito é alguém caminhar por cima das águas e não se afundar, e ver um afundando, pegar e levantar e fazer andar. Comum e natural é você pegar 5 pães e 2 peixinhos e dar no mínimo para 5 ou 7 pessoas. Agora inédito é alguém pegar 5 pães e 2 peixinhos, ele dá o pão, não acaba, dá o peixe, não acaba, e quase 10.000 pessoas se alimentam. Você está entendendo o que é que Deus está falando esta noite? Deus está dizendo para você hoje: se você decidir sair desse comodismo, se você decidir avançar mais um pouco, o Espírito Santo tem poder de fazer você viver algo inédito, algo novo todos os dias. Levante a tua mão para cima agora, porque eu estou sentindo Deus aqui. Amandarai tonemi clanchobi da raça. Viver algo novo todo dia, alguém olhar para você e dizer: eu nunca vi ela fazer isso, eu nunca vi acontecer isso na vida dele. Está entendendo o que Deus está falando? Te prepare, porque o Senhor está dizendo: se você quiser, se prepare, porque é algo novo. Alguém vê você fazendo o que você nunca fez. Então eu estou profetizando aqui hoje que quem nunca pregou vai começar a pregar, quem nunca cantou vai cantar, quem nunca profetizou vai profetizar, quem nunca foi usado na cura vai ser usado na cura. Deus vai usar você para sacudir Gosses Creek. Deus vai usar você para sacudir esta América, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É viver uma vida cheia do Espírito Santo. Qual que é o teu nível de relacionamento com Deus pós-batismo de João? Eu ouvi que na hora do convite para o batismo, muitos jovens veio aqui. Jovens adolescentes. Está errado? Está não. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Não é questão de idade. É questão de decisão. Passar pelas águas não é só para dizer com o coleguinha: eu batizei na igreja. Eu me preocupo porque o pai e a mãe têm que ter compromisso nisso. Eu tenho um menino de 6 anos de idade e a minha menina tem 12 anos. Os meus filhos não levantam da cama sem antes fazer o seu próprio culto devocional depois do coletivo, comigo e com a minha esposa. O meu menino de 6 anos, ele já dá uma palavra. A minha menina de 12 anos, ela tem o seu período de oração. Quantas vezes, 2 horas da manhã, eu levantei e ela estava de joelhos dobrado. Eu nunca obriguei os meus filhos a nada. Eu sei que a Bíblia diz que quando você orar, fecha a porta do teu quarto e ora, mas para poder incentivar os meus filhos, não obrigá-los. E toda vez que eu orava, mas minha esposa, a porta ficava aberta. E tinha vezes que eles entravam para dobrar joelho e orar conosco. Eu sentava na mesa para poder ler a palavra de Deus, e meu filho ficava rodeando e dizia: papai, me ensina tal texto que eu quero pregar a palavra de Jesus também. Isso aqui não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu estou tentando ser um crente autêntico. Viver uma vida de novidade com o Espírito Santo é deixar brotar e fluir isso dentro do seu lar e da sua casa, ao ponto dos seus filhos terem sede pelo Espírito Santo. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como está a América. Ninguém te obrigou a vir para cá. É correria para lá e para cá, se vira um tempo. Porque Jesus não arrumou desculpa para morrer por você no Calvário. Uma vida autêntica com o Espírito Santo é uma vida de renúncia, de viver algo novo e inédito todos os dias. Eu não acredito num avivamento que passa apenas por adultos. Um avivamento, quando acontece, ele muda no contexto geral. Ele mexe com a nação, com o país, com o estado, com escolas,
com casas e também com famílias. O Senhor está falando para os discípulos que quando vocês receberem o Espírito Santo, isso vai acontecer. Vocês vão impactar Jerusalém. Ou vocês estão pensando que o primeiro avivamento está em Atos 2? Está enganado. Você está enganado. Agora olha aqui para mim, por gentileza, deixa eu avançar. Os irmãos vão perceber comigo que quando nós olhamos para o texto, o segundo conselho de Jesus é: não ficai-vos presos apenas no batismo de João, mas vai mais um pouco além, avance um pouco mais. Aí os irmãos vão perceber que quando nós olhamos para o texto, o terceiro conselho de Jesus Cristo é que eles não confundissem o tempo, porque assim que o Senhor fala com eles: e vocês receberão o Espírito Santo, e vocês serão batizados pelo Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está tratando de algo divino, Jesus está tratando de algo celestial, e os discípulos não estão entendendo. Eles estão trazendo isso para o campo terreno. E próprio pastor, te provo. Eles estão entendendo que depois que o Espírito Santo vir, o Espírito Santo será como escudo e arma a favor deles. Olhe bem a linguagem, eu vou ler para não falar que eu estou fora da Bíblia. Olha o que o texto diz. O Senhor falou assim com eles, olha, o texto diz assim no versículo 6: aqueles, pois, que haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino de Israel? A linguagem aqui é política, geográfica e pessoal. Eles estão dizendo: quando nós recebemos o Espírito Santo, Israel vai virar país de primeiro mundo, nós vamos para o topo. É nesse tempo que Israel vai ser restaurado, que esse povo vai ter que nos respeitar, Roma vai ter que se dobrar e o mundo vai ter que nos respeitar e nos aceitar. Aqui o Senhor está mostrando para eles que a linguagem é intrinsecamente divina e não terrena, porque o Senhor corta, e quando eles estão tratando disso no terreno, o Senhor, para não perder a mente deles para o que é terreno, o Senhor corta a conversa e traz para o espiritual de novo, porque no versículo de número 7 o texto diz assim, olha, ele disse, olha, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O que é que o texto está dizendo? O texto está falando para nós que o Senhor está conversando com eles dentro do tempo Cronos, e dentro do tempo Kairos, perdão, que é o tempo de Deus, o tempo sem limite, o tempo sem relógio, o tempo sem data, sem semana e dia. E eles estão conversando com Deus dentro do tempo Cronos, no tempo do homem, no tempo do agora, no tempo do relógio. Ele está dizendo: assim que nós recebemos o Espírito Santo, ele vai ser a nossa arma, ele vai ser o nosso escudo. Aí o Senhor vira para eles e está dizendo: eu não estou excluindo que chegará um tempo em que eu vou exaltar a nação de Israel, mas eu quero que vocês entendam que não pertence vocês saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está entendendo o que é que o texto está dizendo? O Senhor está dizendo: existe tempo determinado para tudo. Para de entrar dentro da igreja, irmão, e entender que todo tempo de culto Deus tem que falar algo que enche o seu ego. Para de entrar no culto e entender que todo culto um profeta tem que pôr a mão na tua cabeça e te revelar. Esse negócio de todo culto que você participa, Deus tem que tratar do contexto terreno da sua vida. É hoje que Deus vai usar o varão para pregar sobre o meu documento. É hoje que Deus vai usar o varão, que a minha empresa vai subir, a minha companhia vai para o topo. É hoje que Deus vai usar o varão, que meus inimigos vão para baixo, eu vou para cima. É hoje que vai mudar isso, e vai mudar aquilo, e vai mudar assado. Você está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Irmão, eu não estou excluindo bênção da Bíblia, porque eu acredito. Eu até creio que tem dia que Deus é tão misericordioso que Ele toma a boca de um pastor como vocês têm, que é muito cristocêntrico, e utiliza da boca dele para tratar de algo terreno da tua vida. Mas existem cultos que Deus separa para tratar do nosso espiritual. Porque o interesse primário de Deus não é te dar carrão na América. O primeiro interesse de Deus aqui não é te dar casona na América. Não é encher a tua casa, não é encher a tua conta de dólar e de dinheiro. O primeiro propósito de Deus é trabalhar dentro de você, te dar maturidade, estrutura, espiritualidade. É o primeiro propósito que Deus tem.
Você sabe por que é que muitas pessoas entram dentro desse ambiente? E eles voltam para casa como se tivesse passado somente em um encontro de irmãos na igreja? É porque ele está sentado aqui, tem gente aqui olhando para a minha cara, mas a mente dele está em outro lugar. A expressão facial dele parece que ele está interessado pela mensagem, mas Deus sabe onde sua cabeça está, rapaz. Deus sabe onde a sua mente está. Aí você entra num culto como esse e volta pior do que você entrou. Porque Deus está falando, eu estou tratando do terreno, do espiritual, e você está esperando eu tratar do terreno. Deixa eu dizer algo para você aqui, desculpe-me te decepcionar, mas o Espírito Santo não mandou entregar a chave de carro para ninguém aqui hoje. O Espírito Santo não me mandou entregar documento para ninguém aqui hoje. Desculpa te decepcionar, o Espírito Santo não falou comigo que ele vai dar uma virada, a roda gigante vai girar. O que o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo de Deus, é o que nós precisamos para vencer. Porque eu me preocupo com pessoas e eu tenho muito problema com crentes que saem do Brasil para cá. E eu oro dobrado para os pastores sérios da América. Por quê, pastor? Porque muitos crentes saem do Brasil riquíssimos espiritualmente. Eles saem transbordando riqueza espiritual. Quando chega nesse país, eles empobrecem espiritualmente para enriquecer financeiramente. E fica essa guerra entre Mamon e Deus. E todo dia os pastores têm que guerrear para tentar arrancar o Mamon de dentro do coração dele, o Mamon de dentro do coração dela. Aí eu vou quando dá, eu tenho uma casa para arrumar, não dá para orar hoje, não dá para cultuar áudio, você vem quando quer. Não abra a tua boca para dizer que é um cristão autêntico. Você é um simpatizante da fé, não é um cristão autêntico. Porque um cristão autêntico, ele tem uma identidade de priorizar o reino, de priorizar a presença de Deus todos os dias. E não faz cara feia que eu prego mais gostoso ainda. Há um tempo determinado para tudo. Há um tempo determinado para tudo. Tem muita gente desviando do propósito. Eu vou dizer mais uma vez. Eu não quero saber como você entrou aqui. Mas se Deus deixou você entrar aqui é porque Ele tem propósito. O propósito nunca mudou, é você que saiu dele. Ele nunca muda. Porque a nossa linguagem lá é: quando eu chegar lá, Senhor, prometo. Eu te prometo, papai. Prometo, eu vou me entregar de corpo e alma. Só que você esqueceu que a rapadura é doce, mas não é mole não, crente. O Senhor está falando com eles. Existe um tempo determinado para tudo. Aí vocês vão perceber comigo que depois que o Senhor Jesus, deixa eu avançar, depois que o Senhor Jesus fala com eles acerca de que eles receberiam o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, o texto sagrado diz que depois que eles recebem a promessa da dunamis, o texto vai nos informar que o Senhor está se fazendo assunto aos céus. E você vai perceber que o quarto conselho aqui, esse quarto conselho não é diretamente da pessoa de Jesus. Esse conselho é de dois anjos que se aproximam. A Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor está subindo, os discípulos estão olhando com um olhar atônito. A expressão atônito aqui, no original está no sentido de não acreditar que ele está indo. De não acreditar que ele está deixando. Eles estão olhando que o Senhor está subindo, a nuvem está o cobrindo, o levando. E o texto diz que os anjos se aproximam dos discípulos e diz assim: varões galileus, por que é que vocês estão olhando atônitos assim para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, oh glória, ele vai voltar de novo. Irmão, essa expressão aqui é muito forte, porque aqui nós já estamos no campo da escatologia. Aqui já está se tratando do retorno do rei, da volta de Cristo. Eles estão dizendo, ele está indo, mas ele vai voltar de novo.
Mas olha aqui para você entender algo. Entenderam o que, pastor Tiago? Por que era necessário Jesus enviar o Espírito Santo? Por que é que o Espírito Santo, nesse contexto aqui, está caracterizado como Consolador? Os pensadores da Bíblia dizem que na medida que Jesus Cristo subia, um buraco do tamanho de Jesus crescia dentro dos discípulos. Eu não acredito, porque uma coisa é, pastor Arlindo, eu falar para alguém, Jesus subiu, mas ele vai voltar, e esse alguém nunca deitou no peito de Jesus, nunca comeu do pão que ele multiplicou, nunca andou na água pela fé que ele convidou. Oh, glória! Nunca tinha visto de perto ele curar leproso. Uma coisa é alguém, é anjo, mas não interessa. Uma coisa é falar para mim que não caminhei fisicamente com ele. Outra coisa é falar com alguém que andou com ele, que caminhou com ele, que dormiu com ele, que acordou com ele, que viveu com ele, viu milagre, fez milagre com ele. E eles estão olhando, ele está indo para o alto, ele está indo. Na medida que ele está subindo, oh glória, um buraco está crescendo. Aí ele disse, eu vou, mas eu voltarei. Mas mais em cima ele disse assim, olha, e recebereis o Espírito Santo não muito depois desses dias. Por quê? Porque ele está dizendo, o Espírito Santo é o único que pode preencher o buraco que está ficando quando eu estou indo. É o único que pode preencher o buraco que está ficando quando eu estou indo. Segundo, você vai perceber comigo que o texto vai nos informar que quando o Senhor fala acerca deles receberem o Espírito Santo aqui, é para um propósito. E serei meus martulos, e serei minhas martirias, minhas testemunhas. E testemunhas aqui não é de ficar olhando. Testemunha aqui no original é de viver, passar, sentir e morrer como ele viveu, sentiu, passou e morreu. Ele está dizendo, sereis a minha terra. Vocês vão receber o Espírito Santo para serem a minha testemunha. O primeiro propósito do Espírito Santo não é para você sapatear não, viu, irmão? O primeiro propósito do Espírito Santo na vida do crente é para você falar assim, Deus me deu o dom de interpretar línguas estranhas, eu sou diferenciado. O primeiro propósito do Espírito Santo aqui, aleluia, é que você seja martiria. É que o Senhor está dizendo, olha, sem o Espírito Santo vocês não vão aguentar passar pelo que eu passei, porque por amor ao meu nome vocês serão cuspidos, xingados, rejeitados, caluniados. E uma vida cheia do Espírito Santo é para isso. É para te ajudar a ser corajoso, se for preciso morrer em prol do Evangelho. Defender aquilo que você acredita. Escute isso aqui por gentileza. O Espírito Santo deveria vir sobre eles, porque é impossível alguém acreditar no retorno do rei se não for pelo Espírito. Eu vou repetir. É impossível alguém acreditar no retorno de Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se você perguntar a uma pessoa vazia do Espírito Santo e falar com ele, tu acredita que Jesus vai voltar? Ele vai dizer, eu acredito que é o fim do mundo, mas esse negócio de Jesus voltar? Então por que é que você está vivendo como se você não tivesse o Espírito Santo na sua vida? Por que você vive como se o arrebatamento não fosse acontecer? Porque todo crente que vive como se não fosse haver um arrebatamento é porque ele tem uma vida vazia do Espírito Santo. Tem muita gente que já não tem mais o Espírito Santo. Deixa eu melhorar aqui. Muitos pastores, pregadores, cantores vão perder o arrebatamento da igreja porque não quiseram viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não confunda um camarada com poder na oratória. Não confunda poder de oratória com poder do Espírito Santo. Não confunda a voz bonita, afinada com o poder do Espírito Santo. Tem muita gente pregando sobre Jesus, mas não é de Jesus.
Tem muita gente pregando em nome de Jesus, mas Jesus não está com ele. Cantando em nome de Jesus, mas Jesus não está com ele. É porque está vivendo uma vida vazia do Espírito Santo. Muitos jovens na igreja, muitos adolescentes, que é isso? Não toca no meu filhinho não, pastor. Sabe namorar escondido da mãe, não sabe? Sabe dar beijinho na boca escondido do pai e da mãe? Falar palavrão? Não sabe? Já sabe. Se já sabe, então está entendendo uma coisa. Já também pode aprender a dobrar o joelho e buscar a presença do Espírito Santo. Muitos crentes na igreja que pensam que cargo vai levar para o céu, vai ficar. Porque para alguns cargos na igreja é mais importante do que uma vida de cristianismo autêntico. E esquecendo que o seu primeiro ministério não é pastor, não é diácono, não é obreiro, não é o liderador, é a sua família. Não quiseram viver uma vida cheia do Espírito Santo. E o que me mata é que para alguns, o Espírito Santo é como se fosse o Silvio Santos. Eu não consigo engolir esses profetas, porque eu tenho vergonha deles, que cobram piques para poder profetizar. Eu não consigo entender esses profetas, que eles pregam 5 minutos de Bíblia e eles revelam 40 minutos. Que espírito é esse? O espírito da mãe de Ná. Porque não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo de Deus. É o espírito do engano. Porque todo pregador, todo pastor autêntico, ele sempre nos seus corpos sermonários, a cruz será o centro, Jesus será o centro, o Espírito Santo será o centro, Deus será o centro. Todo homem de Deus autêntico, ele não prega para o YouTube, ele não prega para o Facebook, ele não prega para ganhar curtida, para ganhar seguidores, ele prega para levar um povo lavado, remido, transformado pelo poder do Espírito Santo para morar com Deus. Falaram para mim, tu vai com essas mensagens para a América, vão cuspir você de lá. Eu não vim aqui atrás do dólar de ninguém. Eu não vim aqui para tirar o seu dólar. Eu estou com vergonha de alguns pregadores do Brasil. Porque a primeira vez que eu pisei aqui para pregar, tem 5 anos que eu prego aqui em congresso. A primeira vez que eu vim aqui pregar, uma irmã falou comigo, pastor, deixa eu te parabenizar. Eu falei, não, irmã, parabeniza o Espírito Santo. Eu não prego, não é ele que prega. Ela disse, não, pastor, é o primeiro pregador do Brasil que vem aqui que eu consigo voltar para minha casa com meus dólares no bolso. Porque eles começam pregando Jesus. Aí no final da mensagem deles vira dólar. O Isaac vira dólar. O Cordeiro vira dólar. Tudo vira dólar. Porque eles não vêm aqui para poder pregar Cristo verdadeiro. Ele não está preocupado em falar com vocês que vocês saíram lá do Brasil pegando fogo, o altar está incendiado, mas como chegou aqui, o mamão soprou e apagou o teu fogo. Ele não veio aqui para dizer que o Espírito Santo quer acender a chama de novo, arrancar o fogo estranho e fazer você uma mulher, um homem cheio do poder dele. Tem muita gente que vai perder o Espírito, vai perder o arrebatamento da igreja, porque não quis ver uma vida cheia do Espírito Santo. Ah, pastor, que é isso? É isso. A minha conduta já é superior. Se você falar que não peca, tu já pecou. Deus sabe. Então você tem poder para poder se salvar a si próprio. Vou dizer algo para você nessa noite aqui. Não dá para poder ser arrebatado se não for pelo Espírito Santo. Que é isso, pastor? É bíblico. Não vos entristeceis o Espírito Santo que vos selou para o grande dia da redenção. Vamos fazer um exegese lá do texto? Redenção aqui não foi o dia que você passou pelas águas, não, meu irmão. Redenção aqui não foi o dia que você aceitou Jesus como Salvador, não. Redenção aqui é no dia que a trombeta tocar e o corpo corruptível se transformar em um corpo de incorruptibilidade e você encontrar com Cristo no céu. É como se fosse um passaporte para entrar aqui dentro da América. Ele te selou para que quando a trombeta tocar, a identidade está cravada em você. Você tem um dono, você tem um Senhor, você tem alguém que está no controle da tua vida. Então se você não busca, o Espírito Santo começa a buscar. Porque é ele que convence você do pecado.
Sabe aquele sentimento ruim quando você fala uma mentirinha e você fala, meu Deus, que parece que o mundo vai cair na sua cabeça? É a presença dele perto de você dizendo, tu errou. Sabe quando seus olhos estão querendo olhar para aquela irmã sensual? Sabe? Com as bolinhas que quer mexer para lá e para cá. Ó, o Espírito Santo, respeita a sua mulher, rapaz. Tu vai perder o arrebatamento. Sabe? Sabe lá quando está só você sozinho lá, que dá vontade de colocar os olhos onde não deve? E ele fala, não põe, dobra o joelho e ora. É o Espírito Santo te convencendo. Sabe quando alguém fala uma palavra com você pesada, que dá vontade de você não responder com a fala, mas com a força da carne, ele fala, se contenha. É o Espírito Santo. Porque a qualquer momento ele está dizendo, se contenha, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento. Ah, eu estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a graça dele aqui. Não vale a pena você viver uma vida sem o Espírito Santo. É inadmissível um pastor chegar na igreja e pedir os irmãos para ajoelhar para orar. É inadmissível um pastor ter que aconselhar os irmãos a ler Bíblia. É inadmissível o pastor pedir alguém para consagrar. O crente que não tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele não tem esse prazer nas Escrituras. Porque a carne dele não quer isso. A carne dele não quer oração. A carne dele não quer consagração. Para ele 1 hora no celular vale mais do que 10 minutos de joelho. 1 hora, 2 horas, 4 horas, recebendo dinheiro, porque é patrão, porque limpa uma casa, porque pega uma obra, vale mais do que 2 dias de consagração. Tu está comendo tanto, que no olhar espiritual você está obeso, mas a sua alma está magra, está desnutrida. Porque tem crente que faz jejum para ficar com o corpo como de uma boneca, mas não jejuma para fortalecer sua alma. Malha na academia para ficar bombadinho, mas não dobra joelhos para poder fortalecer a sua alma. O Senhor está falando essa noite aqui. Está para nascer quem vai ser arrebatado sem o Espírito Santo. O Senhor manda dizer para você essa noite: se subir para cantar nesse altar, canta cheio do Espírito Santo. Se subir para pregar nesse altar, suba mais cheio do Espírito Santo. Se tiver que colocar a mão para orar para alguém, ore cheio do Espírito Santo. Se dobrar joelho, dobre cheio do Espírito Santo. Se entrar naquele carro para poder trabalhar, entra cheio do Espírito Santo. Se for para entrar dentro daquela casa, entra cheio do Espírito Santo. Se for para voltar para dentro do teu lar, entra dentro cheio do teu Espírito Santo. Se for para dar uma resposta à tua esposa, que seja cheio do Espírito Santo. Se for para dar uma resposta para o teu esposo, que seja cheio do Espírito Santo. O Senhor está falando esta noite aqui. Deixa o Espírito Santo preencher aquilo na tua vida que somente os céus podem preencher. Para que o Espírito Santo preencha o que é do céu, vomite agora o que é da terra e deixa o Espírito Santo fazer. Eu estou sentindo aqui, irmão, que tem gente arrependida de ter ficado aqui hoje. Mas Deus vai te pegar aqui hoje. Deus está falando com você. Você vai perceber comigo, já estou terminando, que aqui o Espírito Santo é apenas uma promessa. No capítulo de número 2, ele não é mais uma promessa, ele é uma realidade. E uma realidade com evidências incontestáveis. Porque a primeira evidência aqui é o que, pastor? O texto diz: e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha aqui para mim, por gentileza. Diga assim comigo: a promessa demorou 10 dias. Mas eles ficaram lá 10 dias. Diga assim: eles ficaram lá 10 dias. Você entendeu? Pelo que eu percebi,
Ghost Creek, não sei falar direito, mas é uma cidade que ainda é nova acerca de igrejas. Outras portas se abrirão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o que mais me entristece é que existem pessoas que ele fica no ministério não porque ele quer ser um crente salvo, não porque ele quer ser um crente autêntico. Ele está no ministério, ele está na igreja porque ele sabe que ele precisa de algo. E quando esse algo demora, ele sai do propósito. Ele vai para outro lugar. Eu vou para lá porque para lá talvez Deus use o fulano. Eu vou para lá porque talvez Deus use o Bertano. Aqui para mim, irmão, eu não estou vendo o grupo dos 120 porque os 380 covardou. Foi para outro lugar. Mas o grupo dos 120 está dizendo, o problema não é o lugar, o problema é meu propósito. Não é o ambiente, é o meu propósito. Eu fico. Eu vou ficar. Isso aqui é para quem permanece. Para quem tem propósito. O que me chama a atenção no texto é que o texto vai nos informar que eles viveram o de repente de Deus. Aí o texto diz assim, e parou para perceber que lá no capítulo 1, versículo 4, o Senhor não deu a data que o Espírito Santo viria? Por que ele não deu a data que o Espírito Santo viria? Por que ele não deu uma data? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo também é Deus. E ninguém determina a hora que ele vem. Ninguém determina. É um respeitando o tempo do outro. Ele diz, fica lá em Jerusalém. Ele não determinou a data. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Não é eu que determino quando é que ele vai te encher. É o teu desejo que faz ele vir. Esse negócio, vou trazer o pregador avivalista. Que pregador avivalista que nada? Trazer o cantor avivalista. Que cantor avivalista, irmão? Já está errado. Esse negócio que o fulano, põe o fulano lá que ele é avivalista. Põe o Bertão lá como se tivesse poder de avivar alguma coisa. Para começar, a palavra avivamento nem existe na Bíblia. E a expressão avivar não está no contexto humano, terreno. Avivar está no contexto divino. Porque avivar no original ali é dar a vida quem perdeu. É ressuscitar novamente quem estava morto. No dia que um pregador avivar uma igreja, eu dobro o joelho dos pés dele e falo, tu é Deus. Porque tu tem o poder de dar a vida de novo. Escute o que Deus está falando aqui. O texto diz, ele veio de ré. Ele sempre vem, pastor. Mas o que falta em nós é sensibilidade. Ele sempre vem. O de repente pode acontecer na hora que o irmão estiver cantando um hino, irmão. Na hora que alguém estiver contando um testemunho. Eu já vi Jesus batizar, renovar, restaurar em testemunho. Em criancinhas cantando na igreja. Porque não é a determinação, é o quanto você está quebrantado para receber. Eu me lembro bem, com meus 10 anos de idade, eu virei para meu pai e falei assim, pai, mas que culto ruim foi esse? Que culto ruim! E por quê, meu filho? Tu não viu não, pai? Tinha um monte de crente vegetando na igreja, não vi glória, não vi aleluia. Aí ele olhou para mim assim, o seu culto foi ruim. Eu disse, mas por quê? Ele disse, ao mesmo tempo que o culto é coletivo, ele é individual. Ele disse, o seu culto foi ruim. Ainda que ninguém glorificou, no meu culto eu dei glória. No meu culto eu dei aleluia. No meu culto eu senti a presença de Deus. Faça o que ninguém quer fazer. Seja diferente no meio dos iguais. Entra você e presta o teu culto. Porque o de repente de Deus, ele pega a gente, é assim. É aquele que vem e presta o teu culto a Deus. Terceiro, para mim terminar, porque não dá para aprofundar mais do que isso aqui, escute isso. E o texto diz que eles ouviram um som, diga assim, um som. O que eles iam receber naquele dia, irmão? Diga assim, eles iriam receber o Espírito Santo. Diga assim, eles iriam receber o Espírito Santo. E um dos sinais é o som. Não tem como você viver uma vida cheia do Espírito Santo sem o barulho, irmão. Quando ele vem, ele causa barulho. Principalmente num ambiente como esse. Eu desconheço meu irmão e meu irmão cheio do Espírito Santo.
que não dê gemidos de alegria na presença do Senhor. Que quando recebe o Espírito Santo não dê gritos e brados e júbilos na presença do Senhor. Porque tem gente que quer estar num ambiente em que você acredita nos dons espirituais, mas ele não quer o barulho. Para que isso tudo, irmão? Você viu lá como é que ele deu glória alto? Você viu como é que ela pulou? Quase quebrou o tamanco. E eu não sei qual que é o tipo de médico que consegue colocar a língua grande dentro da boca. Porque não tem como você estar num ambiente como esse, com a operação e a manifestação do Espírito Santo, e você não ouvir o barulho. Porque o próprio Espírito Santo já vem fazendo barulho. Eu prefiro ouvir o barulho do teu choro aqui. Eu prefiro ouvir o barulho do teu filho aqui hoje, gritando, pulando e chorando, do que eu ouvir você gritando na beira de um caixão, perdi meu filho, porque eu não instruí meu filho a ser um filho cheio do Espírito Santo. Eu prefiro ouvir o barulho de um crente aqui dentro, do que ver ele pulando no carnaval, gritando. Eu prefiro ouvir o seu grito aqui do que você lá em cima da laje, aqui não tem como, né? É na escada gritando assim para todo mundo: o meu time ganhou, é gol! Então, se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, quer receber o Espírito Santo, prepare que vai ter barulho. Se você vem nessa madrugada aqui e não quer barulho, tu vem no lugar errado. Será que tem alguma igreja cemiteriana por aqui? Aí tu vai lá. Aí tu não vai ver barulho nenhum. Mas se você quiser aqui, o Espírito Santo vem como fogo, como água, como relâmpago, como vento. Ele vem e opera da maneira que ele quer. Aí eu vou terminar, segure aqui, eu vou terminar agora. Aí o texto diz assim, o texto diz, diga assim comigo: e todos foram cheios. O pastor falou algo aqui tremendo. Não é parcialidade, é totalidade. Mas sabe como é que eu imagino que aconteceu, pastor? Todos em um só propósito e em um só linguajar. Na direita não tinha um irmão dizendo assim: Senhor, e a namorada que o Senhor me prometeu? Lá na direita não tinha um outro dizendo assim: Senhor, tu falou naquela casa, hein? Tu prometeu. Lá atrás não tinha alguém dizendo: Senhor, e aquela vitória, aquela bênção? O linguajar é o mesmo, o linguajar é esse aqui, ó. Manda a promessa. Da criança ao malai jori clai sei. Oramai derra suíria. É todos dizendo: manda a promessa. Manda a promessa. Nós estamos aguardando, nós estamos esperando. A linguagem era uníssona, era a mesma linguagem. Eu estou dizendo isso para você entender uma coisa. Imagine nós aqui agora, porque nesse exato momento, 80% da América está dormindo. 80% da América está dormindo, porque tem gente ainda que quer dinheiro amanhã. Está dormindo, e você está aqui agora. Não vou dizer que a fila é menor, porque eu acho que a oração chega primeiro. Fica um depósito lá, mas deixa eu dizer algo para você. Imagina se nós agora, todos nós, começarmos a orar no mesmo propósito. Dizendo para ele: eu não quero que o Senhor me dê mais casa. Eu não quero duas companhias. Eu não quero honra humana. Eu só quero o seu Espírito. Me dê a sua dunamis e me usa. Me dê o teu poder e me faça um crente autêntico. Meu Deus. Quero levantar para fazer, me usa para algo específico. Eu não posso receber de tudo nessa América e de ti nada dá. Eu tenho que fazer alguma coisa. É hoje, me use aqui. Você tem noção do privilégio que você está recebendo aqui agora? Você está percebendo que esse momento é ímpar e singular para a sua vida? Esse é o momento que Deus pode marcar a tua vida e te fazer viver um verdadeiro avivamento. E coloque na tua cabeça. Porque a ideia de avivamento nosso aqui é um culto de gente pulando. Mas o primeiro sinal do avivamento é mudança de comportamento. Mudança.
Sabe o que é isso? Mudança de comportamento. É você passar a amar a Bíblia como você nunca amou. A desejar almas. A chorar por alguém. A levar esse Cristo aonde você passar, onde você entrar. É você chegar no lugar e alguém falar assim: tu é crente. Por quê? Porque quando eu olhei para a tua face, eu vi algo diferente em você. É disso que eu estou falando. Porque bobo seria o crente que trabalhou como vocês trabalham aqui e veio aqui para sentar nesse banco só porque falou que um pregador de fora ia estar. Se eu morasse aqui, na condição que vocês vivem, se eu saísse da minha casa para vir aqui, agora, num ambiente como esse, tudo que os céus quiser me dar, eu queria receber hoje. Então o propósito tem que ser Coloque sobre seus pés agora. Agora olha aqui para mim e eu vou encerrar na oração. Olha aqui para mim. O texto diz, no versículo de número 42, que depois que eles receberam uma promessa, a partir do Atos capítulo 2, que eles recebem a promessa, porque lá no capítulo 1 é a promessa. No capítulo 2 eles começam a viver a promessa. No versículo 42, eles precisam manter esta vida de unção, de oração, de graça e de poder. Porque o que adianta você receber o poder de Deus aqui agora? Receber essa dunamis, essa graça, essa experiência com o Espírito Santo. E quando acabar esse culto, você volta para a mesmice de sempre. Já não tem mais a chama acesa, já não sente mais a presença de Deus, já não quer mais orar, porque a emoção da mensagem agora te levou até você leu 2 dias, orou 2 dias e parou. Pastor, como é que eu vou manter? Como que eu vou manter o que eu vou receber aqui? Como que eu não deixo essa chama apagar? Está lá no texto. Diga assim comigo: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mais alto, na doutrina dos apóstolos. Eu vou ler para vocês me falar que eu estou usando da carne ou das minhas próprias palavras. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que me incomoda? Sabe o que é que me incomoda? Sabe o que me incomoda? É você pular aqui agora, chorar aqui agora, vir na frente, ajoelhar aqui agora. E quando o pastor pegar o microfone e anunciar: irmãos, eu não sei se é quarta ou sexta, tal dia é o dia do ensinamento bíblico. Se tiver a metade do que estão aqui, é muito. Quer manter? O texto diz: eles perseveravam no ensinamento. Porque crente para mim que pula sem Bíblia é show. Emoção purinha. Se tu não senta para ouvir o teu pastor, para se alimentar, para ser ensinado, o que está te fazendo pular, irmão? Aí o texto diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na comunhão. E que comunhão é essa aqui? Parou para perceber que a maioria de nós, quando termina o culto: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, cada um com seu rumo. Qual foi o dia que você parou para analisar se você está bem com o seu irmão? Porque eu não entendo. Tem gente que consegue falar em mistério, pular, rodar, e ainda falar assim: olha, o negócio é o seguinte, eu estou de bem com Deus, mas o meu anjo não bate com o anjo daquela irmã. Meu anjo não bate com o anjo de Beltrano. Eu não vou com a cara de Ciclano. Que língua estranha é essa que você fala? Se é a língua de peru, glu, glu, não do Espírito Santo.
Porque se você fala que está cheio de Espírito Santo e não suporta o teu irmão, não é porque eu comprei um pedacinho do céu, vai ter só uma parte para mim lá e eu recebo quem eu quiser lá. E eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você sabia que muito crente sai lá do Brasil pobre de maré messi, uma luta danada, travada, pior do que eu que morava de Babilônia, uma luta. Aí Deus dá alguma coisinha para ele aqui, o nariz dele aqui, ó. Porque lá no Brasil todo mundo te ajudava na sua necessidade. Aí quando chega aqui é cada um por si. E estou falando de igreja. É cada um por si. Cada um se vira. Que evangelho é esse? Que vida cheia do Espírito Santo é essa? Que você não padece do sofrimento do seu próximo, da luta do teu irmão. Isso não é uma vida cheia do Espírito Santo. Meu Deus. Então de vez em quando pergunta para o teu irmão como é que está a vida dele. Está faltando alguma coisa lá, meu amigo? Está precisando de alguma coisa? Conte conosco, conte comigo. Porque eles repartiam um com o outro as suas fazendas e não faltava nada entre eles. E o mais difícil para mim encerrar, diga assim comigo, eles perseveravam. Vai ter coragem de falar essa parte? Vai ter coragem? Diga assim, eles perseveravam na oração. Eu me preocupo muito com crente que não entende isso aqui. Porque perseverar na oração não é entrar para o quarto e ficar 4 horas de joelho orando, 21 dias orando. Eu conheço gente que tira uma semana de oração, mas fica o resto do ano inteiro sem orar. Ele ora 6 meses e fica o resto do ano sem orar. O que é perseverar na oração? Eu estou orando quando estou tomando banho. Eu estou orando quando estou comendo. Eu estou orando quando estou dirigindo. Eu estou orando quando eu estou trabalhando. Eu estou orando quando estou cuidando dos meus filhos. Perseverança na oração é uma vida constante. É constância na oração. Não adianta você trancar o quarto e orar lá de sair que vai pensar que vai estar lá brilhando igualzinho o Miguel, o Gabriel, e achar que está melhor e superior do que alguém. Uma vida autêntica de oração, ela é constante. Não importa o ambiente, você ora. Você ora. Então você quer manter isso que foi pregado aqui hoje? Persevere na doutrina, persevere na comunhão, no partir do pão, e persevere na oração, porque o que está aqui, o que você recebe aqui, agora, você vai conseguir manter e levar. Amém? Eu gosto desta parte, sabe por quê? Porque essa mensagem é para quem tem sede. Essa mensagem é para quem saiu aqui disposto, saiu de casa e falou, eu preciso de voltar diferente. Eu tenho que sair de lá com esse poder, com esta autoridade, com esta graça. Eu preciso. Foram em ambientes assim que Deus mudou a minha vida, onde tinha poucos e onde poucos queriam. Eu falava, Deus, me faça um pregador diferente. Eu quero estar com a cabeça branca, calvo, sem cabelo ou com a cabeça branca, mas eu quero continuar pregando cheio do teu Espírito Santo até o toque da trombeta. Então se você quer viver uma vida espiritual com Deus hoje, já que você veio, irmão, se entrega por inteiro. Já que você veio hoje, desgasta o resto que tem. Amanhã é outro dia. Eu quero chamar você aqui no altar. Não, mas não venha só porque eu estou chamando, não. Venha porque você está tomando uma decisão hoje. Venha porque você decidiu não ficar apenas no batismo de João. Venha porque você quer uma experiência nova com Deus. Venha porque você está dizendo, pastor, hoje eu preciso de ser melhor. Eu entendi que eu preciso de melhorar. Esse momento aqui agora, a tua carne não quer que você ore.
O teu corpo está amarrotado, está dolorido, está doído. O teu psicológico está abalado, porque a tua mente está dizendo: nesse momento era a hora de você estar na cama. O teu homem exterior quer vencer o interior. Mas essa mensagem que eu preguei não é para alimentar a tua carne. Essa mensagem que eu preguei é para alimentar a tua alma. Porque se a sua alma estiver bem alimentada, a tua carne pode até sentir fome do pecado, mas você vai vencer. Porque o diabo sabe quando a tua carne está com fome. Jesus orou 40 dias e 40 noites. Quando o diabo percebeu que ele sentiu fome, ele veio e disse: se tu és Deus, transforma a pedra em pão. Só que Jesus estava com a carne dele moída, mas a alma estava alimentada, estava forte. E é por isso que ele não cedeu. Eu gosto de chamar no altar, sabe por quê? Porque no altar você é desafiado. Desafiado a quê? Desafiado a entender que não é só o pastor, o pregador, o cantor que tem acesso. Você tem o acesso. Mas aprenda uma coisa. Eu falei com os irmãos: você não é obrigado a vir. Mas se você veio, você tem que ter interesse em buscar. Não existe pregador que santo milagroso. Ele vai, não tem. Você tem que estar disposto. Não pode ser forçado. É a sua entrega. Então, por gentileza, irmão, eu sou muito tranquilo, mas eu sou muito sincero. Se você não quer nada, volta para o seu lugar. Se você veio aqui só porque o fulano veio, pode voltar para o seu lugar. Isso aqui é para quem está com fome do Espírito, quem tem sede da palavra. Essa é a hora de você resistir, irmão, e falar: Senhor, eu quero algo novo na minha vida. Eu quero que o seu Espírito me ajude a vencer. Me fortaleça agora. Então, antes de eu orar, eu quero convidar você primeiro a orar. O primeiro passo vai ser seu. A primeira entrega vai ser sua. Kalamihai chomi de kenevas. Kalawan cheromenehai sei me canto na bas. Anamai duirebasia. Doremanchui kelemai de ras. Diga para ele: eu estou aqui, com minha alma quebrantada, com meu espírito quebrantado. Que caia sobre nós agora um espírito de quebrantamento. Espírito vem, Espírito Santo. Diga para ele: não quero viver uma vida costumeira, vazia. Uma vida sem a tua presença, sem entrega, sem sede, sem amor, por paixão pela tua presença. Diga para ele: me ensine a orar como eu devo orar. Me ensine a amar a tua palavra. Se eu viver uma vida cheia de Espírito Santo, eu vou ser uma bênção para a minha igreja, uma bênção para o meu marido, uma bênção para minha esposa, uma bênção para os meus filhos, uma bênção para os meus pais. Diga a ele: me encha para poder marcar também esta geração. A América precisa de mulheres como você. A América precisa de homens como você, que decidiu se entregar, que decidiu passar uma madrugada depois de um dia trabalhoso, depois que a tua carne moída e cansada estava. Você disse: eu vou lá, porque eu preciso ser um crente autêntico. Eu não quero uma vida costumeira, eu quero uma vida cheia. Espírito Santo, venha, Espírito Santo, venha. Venha, manifeste agora. Olai, João, penas, decanto e calamandachai. Ora, mão, Espírito Santo, aonde tiver um homem orando agora, aonde tiver uma mulher orando agora, aonde tiver um adolescente orando agora,
Onde tiver alguém que nunca falou em mistérios contigo, eu profetizo agora. Manifesta-te hoje. Fala em línguas pela primeira vez agora. Oriclai, Chobidios, Tinabiafá, Eminência, Uirebau, a Céua. Em nome de Jesus Cristo, receba essa experiência. Ó Deus, tem mulheres aqui que há muito tempo não sentem o renovo. Tem homens aqui que há muito tempo não sentem o calor da tua presença. Eu te peço agora, Espírito Santo, incendeie agora, incendeie agora, incendeie agora. Se você quiser abraçar alguém, abraça. Se você quiser chorar, grita. Mas que seja verdadeiro, mas que seja sincero. Aumenta o nível agora, Espírito Santo. Aumenta o nível dessa unção. Aumenta o nível da água. Aumenta o nível do fogo. Aumenta o nível do vento. Alabacai. Urebelicai. Amandaia. Alamadalacai. Jobriaçai. Oramácia. Nunca mais a tua noite será a mesma. Deus está te despertando para a madrugada das orações. A partir de hoje haverá cultos devocionais na sua casa. A partir de hoje você tirará o seu tempo com Deus. Olá vai, olá mandaraia, olá gachai, oh glórias, oh glórias. Abre as suas duas mãos agora. Eu já estou entregando o microfone a quem direi. Semenai, Jordegai, Delasso. Trimenegai, Delasso, Teplai, Chenegnai. Abre as suas duas mãos agora. Ramanderei, Gadas. Somente os instrumentos agora, daqui a pouco vocês entram cantando só os instrumentos. Um dia eu falei, Espírito Santo, dai-me uma prova do teu amor por mim. Eu estava em uma vigília como essa, e eu me lembro que para mim ter essa experiência, o pregador falou comigo o que eu vou convidar vocês a fazerem agora. Abra as suas duas mãos. Diga assim comigo, Espírito Santo. Mais alto, diga, Espírito Santo. Eu te amo. E uma prova que eu te amo é que eu poderia estar dormindo agora, mas eu troquei minha cama pela tua presença. Diga, Espírito Santo, tu me amas, tu me amas. Se tu me amas, me dê um sinal. Diga, eu não quero prata, eu não quero ouro. A única coisa que eu quero é um sinal. O sinal que eu te peço é um abraço. Diga, se tu me amas, me abrace agora. Diga, me dê um abraço agora. Então, em nome de Jesus, receba esse abraço. Receba esse abraço agora do Espírito Santo.
Receba esse abraço afetivo, caloroso. Receba esse abraço de pai, de amigo, de médico. Receba esse abraço de um Espírito Consolador agora. Receba nunca dava nada. Recebe agora. E sinta o que eu estou sentindo aqui agora. Receba o que eu estou recebendo da parte de Deus aqui agora. Espírito Santo, aumenta o nível agora, vai. Aumenta o nível agora, Espírito Santo de Deus. Aumenta o nível agora. Adore, adore. Seja cheio. Seja cheia. Cheio, cheia do Espírito Santo. Oh, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Adore Ele. Seja ousado, seja ousada. Diga o que você quer, a presença. O que você quer, ser cheio. É tudo que você quer. Você veio essa noite para isso. Você invadiu essa madrugada para isso. Foi para ser cheio. Foi para ser cheia. Espírito, Espírito, que desce com fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. que desce Seja cheio do Espírito com Santo. fogo, Você não sentia, mas agora sente. vem como em Pentecostes. Você estava frio, mas agora é aquecido. E enche-me de novo. Você estava distante, mas agora está perto. Cheio, 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 cheio. Seja cheia, renovado, renovada. Olá, e a Santo, 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 Santo. Eu navegarei